E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, a leitura com Pitaco de hoje vai ser quase que um react, porque basicamente o que eu vou fazer é ler um texto. Eu só passei as vistas por cima dele muito rapidamente antes de começar a gravar o vídeo, então eu vou reagir a ele muito meio que espontaneamente, tá? É, Essa leitura. Bom, eu vou ler aqui para vocês o pedido do Eric Fausto. Faz uma leitura com pitaco do clássico moderno da música brasileira, se Deus pode me ajudar, MV Bill. Não torçam o nariz se você não gosta desse tipo de música. Veja bem. Essa música tem mais de 15 anos. Outro dia eu vi o clássico dele cantando no Faustão e é impressionante como uma letra antiga ainda é tão atual. Sei que essa frase se tornou clichê, mas é fato. Sim, muitas frases clichês, elas se aplicam e se aplicam com total validade. Bom, eu peguei essa letra aqui e que considerações eu tenho para fazer antes de começar a ler. Toda vez que você for ler um texto, e isso vale para você que está querendo entrar na universidade, prestar vestibular, quando você lê um bilhetinho que você recebeu lá na firma, toda vez que você for. Fui ban outra vez, Gmail. Toda vez que você lê um texto, você precisa ler esse texto tentando enxergar a partir do olhar do outro. Do olhar do outro, não do seu olhar. E calma, sem hipocrisia, porque é impossível, é simplesmente impossível você ler um texto sem a sua bagagem. É impossível você ler um texto sem partir do ponto onde você está. Por isso que a sua leitura, quanto mais complexo o texto, quanto mais artístico o texto, mais a sua interpretação daquilo vai ser única. Mais a interpretação daquilo vai ser única. Não dá para você ignorar a sua bagagem, mas se possível você tem que sempre tentar partir da perspectiva, da visão do outro. Outra coisa quando você for não interpretar texto necessariamente, mas quando você estiver conversando com alguém, saiba que a comunicação ela tem vários elementos. Eu poderia até abrir um link aqui e mostrar, mas esse vídeo aqui não é para isso. A comunicação ela sempre tem um emissor, um receptor, ela tem uma mensagem. Essa mensagem ela está dentro de um contexto e ela é enviada por um determinado código. Ela é enviada por um determinado código. Então, qual é o nosso código? Aqui é o português. A gente pode dizer que essa mensagem está chegando através da internet, aí né, a gente está falando de canal. O canal, que é outro elemento da comunicação, ele pode ser internet, ele pode ser canal direto e tudo mais. Mas independente do canal que você usa para assistir a mensagem, pode ser de YouTube, de TV aberta, pode ser uma revista, pode ser um banner na rua. Independente do canal que você usa para chegar a uma mensagem, essa mensagem ela vem de um determinado código. E esse código ele pode estar em diferentes idiomas. Acontece que a gente está num mundo muito grande. Nós, seres humanos, a gente não foi feito para interagir com grupos tão grandes assim. A gente foi meio que programado, agora a gente está se alterando, mas a gente foi meio que programado para interagir com uma pequena comunidade de pessoas. E nessa pequena comunidade de pessoas, você estabelece um determinado significado para uma determinada palavra, sendo o significado a mensagem que você quer passar e a palavra sendo o código. Por que eu estou dando essa volta enorme antes de começar uma leitura que já é complexa, o que vai fazer esse vídeo ficar inevitavelmente meio grandinho assim? Porque palavras em contextos diferentes, em comunidades diferentes e com receptores diferentes, elas não significam necessariamente a mesma coisa. Por isso que é tão difícil, por isso que é tão complicado você organizar uma guild que tem jogadores do país inteiro. Porque esses jogadores do país inteiro, o problema deles não é o sotaque. O problema é a diversidade cultural e a bagagem que cada um traz de si. Às vezes vem alguém de um lugar muito distante do meu, onde quando você fala assim, ô corno, a pessoa ela se ofende de um ponto em que ela quer matar, e ela só não mata porque ela não está presente ali. Se fosse numa lan house ela matava. Por quê? Porque essa palavra ela é um código usado para carregar uma mensagem muito forte mesmo. É por isso que outras pessoas que cresceram num ambiente onde determinadas palavras elas tinham outro significado, elas acham que elas estão sendo carinhosas quando elas falam assim, vai tomar no cu, seu filho da puta, dependendo do tom que elas usam. E é por isso que a gente tem que se atentar ao nosso código o tempo inteiro. Então, duas coisas se você quer ser um bom comunicador, e eu quero muito que você carregue isso daqui para sua vida e que você espalhe para o máximo de pessoas que você quiser e puder.
Duas coisas muito importantes. Você tem que se atentar ao código de acordo com quem te escuta. Você tem que saber se você fala biscoito ou bolacha, dependendo, né? Estando você em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Se você quiser causar uma tretinha ali dizendo que é biscoito ou que é bolacha, tudo bem. Vai lá e cause a treta. Mas se você quiser que a mensagem chegue sem ruído, no Rio de Janeiro fale biscoito. Porque as pessoas elas vão prestar atenção na mensagem e não no código que você está usando. Porque o código pode fazer um ruído que vai fazer a mensagem se perder. Então, às vezes você está na sua comunidade, está acostumado a falar, vai tomar no cu, seu filho da puta, no lugar de bom dia. É melhor que você escute as pessoas dizendo bom dias umas para as outras no novo ambiente em que você se inseriu. Para quê? Para evitar ruídos e para evitar constrangimentos. Ok? Então, assim, tome cuidado com o código que você usa, mas saiba filtrar o código quando você quiser evitar treta. Quando você quiser treta no Facebook, aí você se abraça no código e combate o código, aí vai dar certo. Mas quando você quiser entendimento com alguém, quando você quiser real comunicação com alguém, não só tem a palavra que está sendo usada, tem que ser a mensagem que a pessoa está querendo te passar. Por quê? Porque essa música, ela tem uma mensagem muito profunda. E aí a gente deu toda essa volta para eu falar para você como que você escuta essa música. Essa música ela tem uma mensagem muito profunda, mas ela está num código que talvez não seja o seu, classe média alta. E aí você pode escutar esse código e pode falar, ah, mano, olha esse papo de bandido. E aí se você fizer isso, você vai estar sendo um merda. Desculpa falar essa palavra, mas realmente, você está desprezando toda uma mensagem que existe porque ela parte de um código que não te é confortável. Por quê? Porque você prefere negar que essas pessoas existem, porque aí o seu mundo fica mais florido e mais bonito. Tudo bem? Agora, outra coisa que pode te causar incômodo nessa música, outra coisa que pode te causar incômodo nessa música, cara, o mundo não é assim não. O mundo não é assim, não. E aí, para isso, o que eu vou usar para conversar com vocês? O que eu vou usar para conversar com vocês? BDO. Na época que o BDO era novo, na época que ele era um bebê engatinhando, as pessoas elas perdiam muito tempo ainda debatendo o pay to win do jogo. Se você quiser arrumar treta até hoje, joga essa bait lá e fala assim, BDO é pay to win, e larga lá na comunidade, você vai ver o pessoal se batendo lá. Hoje menos do que antigamente, mas antes era muito fácil fazer as pessoas se insultarem e serem banidas com uma besteira dessa. Eu fui uma das pessoas que tentou ficar ali no meio, mas eu percebi que eu não era, né? Eu falava assim, olha, depende do que você chama de pay to win e talvez seja muito para você ou talvez não seja, mas eu ainda tendia a ficar amenizando determinadas características. Porque eu falava assim, cara, BDO é um jogo fantástico e dá pra você fazer 100, sim. Se você não quiser ganhar dinheiro, se você se organizar absurdamente, você consegue competir comigo e ganhar de mim. E olha que eu tá aqui um monte de pérola, comprei um monte de pet, comprei um monte de empregada, comprei um monte de espaço em inventário, gastei uma grana nesse negócio. Só que ainda assim, o cara que fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, ele se organiza melhor do que eu e ele consegue subir com um pouco de sorte. Esse cara ele vai chegar muito mais longe do que eu, como de fato tem. É porque eu sempre quis ficar fazendo as coisas que me dão prazer dentro do jogo. Eu nunca fiquei competindo com ninguém em gear. Então tem um monte de gente que tem um gear muito, muito melhor do que o meu. E isso não me incomoda. Isso não me incomoda que tenha gente que faz PVP muito melhor que eu, sendo que eu nem comecei nisso. Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu ficava falando para as pessoas, todo mundo pode se divertir no BDO, porque esse jogo é fantástico. E se você estudá-lo bem, você vai chegar num ponto em que você vai conseguir se divertir demais. E teve um cara que me fez refletir na própria comunidade de BDO, eu aprendo muito nela, embora eu cause mais treta do que aprenda. Teve um cara que me ensinou muito, e ele falou assim, Fausto, o que acontece é que assim, cada um de nós tem apenas... Porque eu estava tentando contestar o cara que na minha cabeça ele estava falando besteira. E ele disse o seguinte, Fausto, você tem que entender que, na verdade, o BDO ele é um jogo diferente para cada pessoa, porque tem não só a seletividade e o gosto dos players em si, mas tem o que cada experiência traz para ele. E depois a gente conversou no privado, e ele falou assim, olha, se um cara ele foi lá, por exemplo... Se você foi lá e entendeu a mecânica do enchante e nunca roletou o seu set e nunca perdeu o seu set, ok, que bom pra você. Que bom pra você porque você entendeu o jogo. Mas isso não anula a experiência de quem veio, não entendeu e foi lá e roletou achando que era a coisa certa a se fazer. E aí perdeu 3, 4 meses de progressão de jogo e ficou sem ânimo pra começar tudo de novo. Quando esse cara ele dá o relato dele do que é BDO, ele vai contar o relato que ele viu a partir de onde ele viu. Ele viveu com falta de informação, levando essa falta de informação e essa impulsividade a uma consequência muito ruim na vida dele. Sim, ainda assim o BDO é uma coisa que propiciou isso a ele.
Então, a experiência do cara, a gente não pode invalidá-la. O BDO é um lugar que você entra, joga, grinda que nem um desgraçado, começa a upar gear que nem um desgraçado, sofre com sorte na RNG, e aí quando você entra pra fase tete de precisar roletar os seus itens, aí volta tudo pra PRI e você não tem dinheiro para grindar, não tem GS para grindar, não tem dinheiro para recuperar. E o jogo ele morre por ser frustrante, por você não conseguir voltar à posição que um dia você já teve. E aí eu parei e pensei, tá, o cara que quer ter dinheiro para determinadas coisas e não tem dinheiro para determinadas coisas e ele tem que se submeter a fazer uma outra coisa dentro do jogo porque aquilo que ele de verdade gostaria de fazer requer determinados itens que ele não tem dinheiro para comprar, essa é uma história de vida que eu não tenho como anular com a minha só porque eu fui lá e comprei as empregadas. Percebe onde eu quero chegar? Eu vou contar mais um caso não relacionado a BDO. Eu tive uma aluna que assim, ela se esforçou muito a vida inteira para chegar à posição onde ela chegou. E aí depois ela contratou um estagiário lá que só entrou por indicação de um dos diretores. E esse cara era um vagabundo. Ele tinha estudado lá na GV, trabalhava muito mal, não prestava atenção e cometia um monte de erros. E assim, muito decepcionada e frustrada com o esforço que ela tinha que fazer para corrigir o descaso e as cagadas desse recrutado. Ela falou, e as pessoas no Brasil, elas reclamam que não tem emprego. Emprego tem, se você quiser se esforçar, você se esforça e chega. O que não tem é esforço. Eu posso invalidar o discurso dessa mulher? Não. Mas esse discurso dela, ele narra com precisão a realidade? Não, porque ela chegou se esforçando muito, o que não significa que teria vaga para todo mundo. Para todo mundo que ela conheceu ao longo da carreira dela, se todo mundo se esforçasse em igual medida, não haveriam tantas importadoras assim, com vagas para o cargo que ela tem. Então, que bom que as outras pessoas se esforçaram menos, porque o esforço dela pode se destacar. Ainda assim, muitas pessoas que gostariam de ter se esforçado não tiveram direcionamento para chegar ali onde ela estava. E se todos tivessem direcionamento, talvez ela não conseguisse a vaga. E talvez ela fosse uma das pessoas excluídas da sociedade, e que bom que isso não aconteceu. Que bom que isso não aconteceu. Por que eu estou tendo toda essa conversa com vocês antes de começar a pensar e a refletir a respeito desse texto? Porque quando a gente escuta uma letra dessa, a gente descarta tudo que o cara está dizendo, porque ele fala assim, não, minha vida não é assim, o meu país não é esse. Então o que esse cara está falando é só bosta, porque o mundo não é desse jeito aí. Entende que vocês podem estar caindo num erro que eu cometi no BDO, quando eu comecei a falar que o BDO era um jogo maravilhoso e que as pessoas eram estúpidas de não notar, sendo que a pessoa que não tem tempo, a pessoa que não trabalha em casa, a pessoa que não pode esvaziar o inventário dela enquanto está dando aula para o aluno, a pessoa que não tem as condições que eu tenho e não tem a dedicação e interesse que eu tive, ela pode jogar BDO e perceber que ela só tem 1 ou 2 horas para jogar por dia e perceber que não dá para fazer o que ela quer. E logo para ela não adianta, o BDO vai ser um jogo ruim, ela vai jogar outra coisa. Perceba que assim, nós vivemos numa briga para dizer o que é que o Brasil é. O que é que o Brasil é. Por que a gente vive tentando dizer o que é que o Brasil é? Por efeito da polarização das propagandas políticas, porque você tem um lado dizendo que o Brasil tem um problema, que é um bando de vagabundo, que só quer roubar, não quer trabalhar, não quer se esforçar, é uns caras aí que quer viver mamando na teta do governo. E você tem um outro lado que também causou polarização, porque essa era a maneira de atrair os votos e que narrou o Brasil como sendo um país injusto, de corruptos, de um monte de milionários que estão cagando andando pro povo e que não e aí as pessoas elas se batem não porque elas não querem o melhor para o país, elas se debatem em crenças a respeito da realidade, a respeito do país em que elas vivem. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Somente os partidos que precisam dessa polarização, que precisam do ódio de um lado contra o outro. Vocês estão cansados de escutar e repetindo isso, né? Mas enquanto esse pensamento não permear a sociedade, enquanto isso não ficar cristalino para você e para todas as pessoas ao seu redor, a gente não pode parar de falar, porque isso daqui é muito importante. Daqui a pouco a gente vai ter outra eleição de novo. Enquanto a gente não parar de se bater e perceber que está todo mundo morando no mesmo país, a gente não vai conseguir discutir o que é que a gente precisa fazer para melhorar a situação. Entende? Então, vejam a experiência desse cara que escreveu essa letra talvez há mais de 15 anos, eu não sei. Vai ser preciso muito mais para me fazer recuar, minha autoestima não é fácil de abaixar. Um cara para falar isso é porque a autoestima dele já passou pelo esgoto.
Um cara para falar minha autoestima não é fácil de abaixar é porque ele desenvolveu resiliência. Então esse cara, ele deve ter tomado muita porrada dizendo que ele é um merda, que ele é um bosta, que ele não presta, que ele nasceu para ser bandido, entre outras coisas. E eu não estou defendendo o PT. Vocês estão entendendo? Que a gente está interpretando um texto, tentando sobreviver à polarização. Estou dizendo que você é culpado, que você é racista porque você trata ele desse jeito? Também não. Estamos falando de realidades. Estamos falando de realidades. Olhos abertos fixados. Então a pessoa que diz que eu não tenho culpa, por exemplo, a pessoa que diz que eu não tenho culpa pelo cara ter sido rebaixado na vida, é a mesma coisa de eu chegar no BDO com 30 empregados e falar assim, eu não tenho culpa que você não tem dinheiro para comprar empregado. Percebeu? Então você não é obrigado, eu que comprei as empregadas lá, eu não sou obrigado a fazer o cara se divertir no jogo. E eu não sou obrigado a eliminar a experiência bosta que ele está tendo no jogo. Mas assim, ficar falando besteira também eu tenho que me controlar para não deixar escapar. Olhos abertos, fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Isso é bastante natural de todo ser humano. Fechar a boca para não expor meus pensamentos com receio de que possam causar constrangimentos. O que mais tem hoje, né, na era da internet é: eu não vou falar o que eu penso porque depois eu vou ter que aguentar muita bosta, não posso falar. Será que é isso? A vida é isso? Não cumprir compromisso, baixar a cabeça e se manter omisso, hipocrisia, demagogia, integrologia, sem ideologia. A maioria fala de amor no singular e eu falo de amor a maneira que eu falo de amor é de forma impopular. Então precisamos falar de amor, gente. Precisamos falar sobre esse negócio de não preciso de ninguém, eu não preciso me dobrar às regras da sociedade, eu não preciso fazer nada disso. Não condeno, eu acho que você tem que viver a vida exatamente do seu jeito. É que na ânsia de dizer que você não tem ideologia nenhuma, você pode estar repetindo uma ideologia que nem é tua. E também pode estar sendo a raposa, né? Olhando para a uva e falando, não quero porque está muito difícil. Aí você abre mão da chance de conseguir pegar a uva e ser feliz. Se eu falo de amor é de uma forma impopular e nós deveríamos falar. Com medo de falar do amor da forma piegas, da forma clichê, a gente deixa de falar de amor e a gente deixa de espalhar essa onda. A gente tem vergonha de falar sobre amor, mas o ódio a gente espalha. E aí a gente está contaminado de ódio, não aguenta mais e não entende por quê. Precisamos falar de amor. Precisamos falar de amor. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda antes de morrer, talvez você entenda. A gente acha que ser patriota é defender o nosso lado, porque a gente foi colocado de um dos lados da polarização. Então a gente acha que ser patriota e amar o nosso país é querer acabar com esses bandidos que tá aí, esses milionários que tá aí, esses caras aí que é banqueiro e que não dá a coisa que o povo precisa. Então você acha que ser patriota e amar o seu povo é exterminar essa raça, enquanto o outro lado que está aqui está pensando exatamente a mesma coisa. Para o bem do país, eu tenho que exterminar essa raça aí que só quer mamar nas tetas do governo, só quer pensão e bolsa tudo. E isso não é amar o país, isso é tentar destruir um inimigo. Você ama o país quando você entende os dois lados, vê as necessidades de cada um e tenta conciliar a coisa para que a gente lute por objetivos em comum. A gente deveria estar lutando contra spread bancários, a gente deveria estar lutando contra a falta de concorrência dos bancos, contra o abuso, a exploração dos juros. A gente deveria estar reclamando do quanto as pessoas se sentem bem quando o banco vai lá e perdoa uma determinada dívida, que na verdade o que é perdoado são meramente os juros abusivos e não o principal que foi comprometido ali. Mas isso vai muito longe. A gente deveria estar debatendo coisas, só que de forma matemática e racional, e não emotiva. Com emoção, querendo bater, a gente não resolve nada. Parece eu jogando rodas. Eu só falo merda e só faço meu time perder. Confesso pra ti que é difícil entender. No país do carnaval, o povo não tem nem o que comer. Uma das piores distribuições de renda. Isso é um problema. Só que assim, o cara que foi colocado na direita, ele já teve tantos gatilhos programados no cérebro dele, que quando ele escuta assim, uma das piores distribuições de renda, sabe o que ele escuta? Porque foi incutido pelas pessoas que falam pra ele, o cara tá querendo meu dinheiro. E ele acha que aqueles 100 mil reais que ele tem na conta lá é uma fortuna. O cara tá querendo meu dinheiro, ele quer mamar na minha teta. E na verdade não. Quando você diz uma das piores distribuições de renda, não significa que você deveria ganhar menos do que você ganha. Significa que todo mundo deveria ganhar mais, inclusive você mais do que eles. Se você tem uma profissão rentável, se você tem uma habilidade que é escassa no mercado, você tem que ganhar mais que todo mundo, mas o pobre ele também tem que ganhar, porque ele também tem as necessidades, e é melhor ele de estômago cheio do que dando para o trabalho para a sociedade. Né? Essa distribuição de renda, eu não penso em igualitária, mas a riqueza ela tem que ser de alguma forma distribuída. Isso ela tem que ser, de alguma forma ela tem que ser distribuída. Antes de morrer, talvez você entenda. Aí, esse negócio aí.
Que é importante. Confesso pra ti que é difícil entender. No país do carnaval, o povo não tem o que comer. Numa terra grande como essa e tão fértil como essa, as pessoas não terem o que comer me assusta. Embora eu não acho que essa pobreza vai acabar, porque por motivos complexos demais para falar aqui. Ser artista popstar para mim é pouco, eu não sou nada disso, sou apenas mais um louco clamando por justiça, igualdade social, racial, preto pobre é parecido, mas não é igual, é natural o que fazem no Senado, quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo, não é caçado, abre mão do seu mandato, nas próximas eleições bota um cara como candidato. Sim, Eric, essa música tem mais de 15 anos e ela é muito real. É engraçado como o pior castigo que um juiz pode ter por arruinar a nação com uma má decisão seja ser obrigado a tirar férias remuneradas. Já pensou? Já pensou você ter um emprego na Volkswagen e aí quando você arruína o motor de um carro, o cara fala assim, tá castigado, vai pra sua casa receber sem trabalhar, seu desgraçado. Existe uma palavra chamada accountability, que é o cara que causa o mal para a sociedade, ele tem que arcar com as consequências disso em igual proporção. Igual proporção. Um cara que arruína o país, ele tem que sofrer na vida dele. E não estou dizendo para ser linchado no meio da rua, não é isso. Mas ele tem que sofrer na vida dele os resultados daquilo que ele causou para o país. Então, em certa medida, uma pessoa que tem conhecimento, que detém conhecimento e que deliberadamente toma uma decisão ruim para o mal da nação, essa pessoa ela deveria ter uma punição muito maior do que uma mãe que estava vendo os filhos passando fome e foi lá e roubou comida. Ah, Fausto defende bandido. Ó você, prestando atenção no código e não na minha mensagem. Presta atenção na minha mensagem. Falamos sobre isso no começo do vídeo. Clamando por justiça e igualdade racial. Onde estamos agora? Nas próximas eleições, bota o Haddad lá. Povo sem memória, caso esquecido, não foi assim comigo. Eu fiquei como bandido. Se quiser reclamar de mim, que reclame. Mais falha das novelas, dos filmes do Van Damme que teve no Brasil, no programa do Gugu, rebolou, vacilou, agachou, mostrou. Eu escutei uma parte da música e essa parte aqui ela é bem legal. Voltar para América, beleza, para Madonna, que aqui não tem censura, aqui é o país da zona. É engraçado como assim a gente tem a polarização até na moral. Porque de um lado você tem um grupo que escandaliza para chocar. E do outro lado você tem um grupo que acha que tudo deveria ser velado e que a gente deveria retomar os bons costumes. E essas pessoas, elas têm os seus devidos representantes em cada partido, e isso arregimenta voto. Então, no fim, você pensa que algum partido político está preocupado com a maneira que as pessoas se expressam, se tem sexualidade na música, se tem... Não, os grupos, os partidos políticos, eles precisam que essa polarização aconteça e que as pessoas estejam de fato incomodadas para que elas sejam aquele representante que vai acabar com aquele comportamento do outro lado, porque aí você vai lá e vota nela. Então a propaganda eleitoral, ela é multifatorial e ela é repleta de ideologia. Qual é o jargão o bordão do nosso canal? Que eu sempre esqueço de falar, então vocês nunca decoram. Como que era mesmo? Ideologias geram votos e são interesses que geram políticas. Então você pensa que esses partidos eles estão interessados na moral e nos bons costumes? Ou você pensa que eles estão interessados no fim da censura e na liberdade de expressão? Não, nenhum desses dois partidos quer isso. Tanto que quando eles entram no poder, não é por isso que eles lutam, porque eles não têm tempo para isso. Mas isso é parte essencial da polarização. Quando eles falam, eu vou silenciar o outro, eu vou colocar limites no outro, então vota em mim que eu vou te defender. Essa é a ideologia. Aí ele consegue o voto. Aí qual que é o interesse dele? É tudo menos isso, porque isso daqui é quem vai querer perder tempo vendo o que é que o outro está falando e de que forma. Tem uma coisa que a gente não pode reclamar do Brasil, é a nossa liberdade de expressão. Você pode até achar, podem até ter colocado na sua cabeça que tudo é censurado, mas a gente ainda tem um poder, uma possibilidade de criar conexões e falar livremente o que a gente pensa que ainda é muito grande. Ah, Fausto, mas eu conheço casos de censura. Tem um monte. Ainda assim, isso não cerceia tanto a sua liberdade ao ponto de você não poder contagiar as pessoas à sua volta. Tem países em que isso daí é muito, mas muito pior. Eu mantenho a minha fé, minha cabeça em pé, falo o que quiser, pode vir, já junto com a ralé, sem poder... Pensa, a pessoa que realmente só tem essa experiência de vida,
Você pode até falar assim, não, mas é porque no Brasil a coisa não é assim, a pessoa está lá porque ela quer. A pessoa que tem uma única experiência de vida e não consegue, por níveis de consciência, por essa educação e experiência em si, ter qualquer coisa diferente daquele mundo em que ela se encontra, o que é que você pode querer oferecer para ela? Se ela vai roubar, vai ser presa. E depois ela vai ser regimentada por determinados grupos que vão garantir a subsistência dela. Aí depois você fala que bandido tem que ser morto. Nossa, meu discurso parece da esquerda agora, né? Você está vendo qual é o problema desses partidos? Eles falam coisas que são verdade. O problema é que eles entortam para coisas que não fazem o menor sentido. Então, dizendo verdades, gritando verdades, eles entortam para coisas que não fazem o menor sentido. Mas aí, qual que tem que ser o seu comportamento como bom cidadão e consciente cidadão? Você tem que ver esse cara que está reclamando desse caso, do cara que nasceu na favela, cresceu sem oportunidades, não teve acesso à educação, passou fome, entrou no crime, foi preso, e para na cadeia evitar que fosse estuprado e para evitar que visse os seus filhos passando fome, ele foi regimentado por um dos clãs, seja ele, PCC, comando, qualquer coisa. Quando você conta essa história que é verdade, que indigna, só que ela está sendo manipulada para fazer alguma coisa ruim para o país, você deve atacar a distorção da verdade em direção do interesse dessa pessoa, não a verdade. Porque o que a maioria das pessoas que ficam incomodadas com esse discurso fala? Não, esse cara não está sofrendo. E tem mais é que se lascar mesmo. Não, a gente tem que proteger a pessoa que a gente precisa proteger. E a gente tem que impedir que a distorção seja feita para a defesa dos interesses desses grupos. Basicamente é isso. Na verdade, as pessoas precisam de pessoas que lutem por elas de verdade e não que tenham uma ideologia que prega as defender para conseguir os votos que precisam para depois defenderem os seus interesses. Soldado da guerra a favor da justiça, igualdade por aqui é coisa fictícia, você ri da minha roupa, ri do meu cabelo. Isso é uma história de vida. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, da minha pobreza, da minha aparência. Mas tenta me imitar se olhando no espelho. Preconceito, sim, conceito que apodrece a nação. Filhos dos descasos, mesmo pós-abolição. Mais de 500 anos de angústia e sofrimento me acorrentam, mas não meus pensamentos. E a gente está passando por uma fase de transição bastante importante, em que as defesas elas estão sendo geradas para se adequar à opressão. E isso sempre acontece. Então, assim, você teve uma opressão em dado momento da história do Japão e dali derivou a Yakuza. Você teve opressões dentro das penitenciárias aqui no Brasil e dali nasceu o PCC. O PCC e a Yakuza, elas não teriam nascido se as pessoas não tivessem tão oprimidas de forma abusiva da maneira que foram onde estavam. Então, são reações a esse tipo de opressão. E se você evitar esse tipo exagerado de opressão, se você evitar sobretaxar a punição da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, você pode, por exemplo, evitar a Segunda. Então, me diga o que... Nossa, meia hora de vídeo, cara, eu preciso terminar isso. Eu sei que vocês gostam de vídeo longo, eu vou fingir que não, mas eu sei que vocês gostam. Então me diga o que causa mais estrago, 100 gramas de maconha ou massa de cigarro. Olha, cara, a gente tem que falar sobre drogas. O povo rebelado ou o povo na favela? Ou não, o povo rebelado ou a polícia na favela? O que causa mais estragos? A música do Bill, a próxima novela. Cara, é muito profundo isso daqui, né? Realmente muito profundo. Se você quiser realmente pensar a respeito de tudo que está sendo dito aqui, tem bastante coisa. Na tela, sequela, no Poder e Corrupção, entramos pela porta de serviço. Nossa grana não. Tá bom só pra quem manda bater. Tá bom só pra quem manda bater. E gente, não tem que estar engraçado só pra quem conta piada, né? Precisamos trazer o Banguilito aqui pra falar com nós. O Wiki não, porque ele merece. Mas sim, a gente precisa falar que não tem que estar bom só pra quem bate. Se na hora da cama você se excita em bater, você tem que encontrar alguém que se excite em apanhar. Se você não tem que estar bom só pra um dos lados. Não tem que estar bom só pra um dos lados. Tá bom só para quem manda bater, pisando nos humildes ou fazendo o nosso ódio crescer. A MST, CUT, UNE. Você pode até ter os seus problemas em relação a essas instituições, mas você não pode negar que elas são fruto do meio que se criou. Você pode até não gostar das instituições, dos grupos que se criam. O que ele fala aqui? O mundo se organiza cada um à sua maneira. Então vamos chamar isso daqui de organizações. Você pode até
som gostoso de chuva. Espero que não esteja incomodando vocês, porque eu adoro barulho de chuva. Você pode até não concordar com a existência dessas organizações, mas essas organizações só surgem em sociedades que abrem espaço para elas, em que alguma brecha tem para ser explorada, e essa brecha geralmente é gerada por extrema opressão ou abuso. Continuam ironizando, vencendo como brincadeira, besteira, coisa de moleque revoltado. Ninguém mais quer ser boneco, ninguém quer ser controlado, vigiado, programado, calado, ameaçado. Isso é a vida de muita gente. O fato disso não acontecer com você não significa, novamente, né, tô me repetindo aqui, mas muita gente vive dessa forma. Se for filho de bacana, o caso é abafado, sim, filho do Wake, filho de tanta gente. A gente aqui é caçada, tratados como real, armas que usa microfone, caneta e papel. Socialite assiste tudo calada, salve, Pátria Amada, Mãe Gentil, Poderosa do Brasil, que distribuem para crianças cocaína e fuzil. Tá certo isso? Claro que não tá certo. Ainda assim é uma reação à lei que se criou, a BIC que se criou. Uma lei que, ao pegar cocaína e fuzil na mão de uma criança, não trabalha ostensivamente numa investigação que coloque os mandantes do crime e que os puna com severidade, com agravantes de usarem crianças nesse trabalho. E por que as leis não punem com essa severidade e com esses agravantes de terem feito o tráfico de drogas e de armas se utilizando de crianças? Porque as pessoas que mais lucram com essas movimentações são aquelas que financiam a chegada no poder das pessoas que escrevem as leis. Saiba quem é o seu real inimigo. Então, quando você do conforto do seu lar, de família de classe média, reclama da criança que está com o fuzil na mão e a cocaína, dizendo que essas crianças tinham que ser exterminadas para ter menos bandido no mundo, você está trabalhando a partir de um recorte que você não entende, que aquela criança só está lá para se proteger de uma lei, porque ela encontrou brechas numa lei que não pune a criança e não pune o mandante da criança. E ela não pune o mandante da criança, e esse mandante ele não é caçado porque ele está gerando lucro para quem está escrevendo a lei que permite essas brechas. Profundo pra caramba. Então eu fico extremamente incomodado quando eu vejo as pessoas chamando de bandidos de problema pessoas, adultos e crianças que na verdade são as vítimas do lucro exagerado das pessoas que detêm esse império das drogas. Me calar, me censurar porque não pode falar nada, é como se fosse o rabo sujo falando da bunda mal lavada. Isso daí é falando que os meus amigos fazem no Bice e no MOBA. Sem investimento no... Desculpa banalizar a coisa aqui. Sem investimento no aquecimento, explode pensamento, é mais um homem violento e pega no canhão e age inconsequente. Age inconsequentemente, gente. Primeiro estômago, depois a moral. Como que você vai justificar atos inconsequentes de uma pessoa que está com fome? Fausto está defendendo bandido, defende gente que não trabalha. Preste atenção na minha mensagem, não no código. Porque o código está acionando gatilhos aí que já te programaram para reagir latindo. Como que você, que nunca sentiu fome, assim, porque às vezes em que eu senti fome na vida eu estava fazendo dieta, porque eu não queria emagrecer, e aí eu percebi o quanto isso é para perder de tempo e parei. Agora, fome por falta de comer é outra coisa. Aí como que você vai pensar em consequências quando você está com seus filhos passando fome? Que pega no canhão e age consequentemente, pega o microfone no discurso contundente que assusta, uma atitude brusca, dignificando e brigando por uma vida justa, foi transformada no bandido do milênio. O sensacionalismo por aqui merece um prêmio. Eu estava armado, mas não sou da tua laia. Quem é bandido? Quem é mais bandido? O que faz aviãozinho lá, ou o cara que escolheu que deputados e que senadores ganhariam as próximas eleições? Estão falando que só gente do Império de Drogas que colocam senadores lá? Também tem irmãos Bosch. Também tem um monte de interesses que patrocinam a presença de pessoas nessas bancadas. Quem será que irá responder? Governador, senador, prefeito, ministro ou você? Você, se não for governador, senador, prefeito, ministro, está lascado. Que é caçado e sempre paga o pato. Gente... E aqui, assim, as coisas continuam
E tem algumas estrofes que remetem a muita coisa importante que a gente poderia ficar muito tempo falando. Eu não vou até o final, mas tomara que você não tenha pego de tudo que eu falei aqui a minha interpretação e a minha leitura. A coisa que eu mais gostaria que você tivesse, a coisa que eu mais gostaria é que você não tivesse uma reação igual dessa pessoa aqui, ó. Só mais uma música de vagabundo. Porque se você fala só mais uma música de vagabundo, é porque você está completamente de olhos cegados à realidade de gente que é maioria no Brasil. E o seu esforço todo, sozinho, ele não vai compensar os problemas sociais que a gente vai ter em decorrência do sofrimento da vida dessas pessoas. Então, se a gente começasse a trabalhar juntos para que essas pessoas tivessem uma vida melhorada, ia melhorar as consequências de segurança, saúde, educação, para todo mundo. Para todo mundo. Estou dizendo que a solução é fácil, que vai acontecer daqui 2 anos? Estou dizendo que se você votar em mim eu vou resolver tudo? Claro que não. Claro que não. Mas pelo menos a gente tem que ter no horizonte uma esperança e um plano para a gente saber que pelo menos o tempo está passando e a gente está melhorando e não piorando. E essa certeza, no momento, não sei se eu tenho. Não sei se eu tenho. Então, assim, você pode não gostar de MVB, você pode não querer escutar e não querer pensar nas músicas dele, mas não é muito legal que você fica falando que esse tipo de música não deveria existir. É necessário que esse tipo de música exista. Espero que fique aí a reflexão. Até a próxima.